No nosso último vídeo aqui do canal, a gente falou um pouco sobre como a mídia cumpre um papel de distração na sociedade. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista ou agora mesmo, antes de começar esse novo vídeo, ou quando acabar esse, porque os dois conversam entre si. Porque hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo para entender o que é, afinal, essa distração. Falando um pouco sobre arte, mais especificamente sobre cinema. E as coisas que a gente vai falar aqui hoje têm a ver com um livro chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, escrito em 1935 por um cara chamado Walter Benjamin. E talvez você até diga, porra, mas não é assim que fala, né? O nome do cara é Walter Benjamin. Mas me recuso a falar dessa forma, porque afinal, que nome brasileiro lindo seria Walter Benjamin, até porque eu tenho um filho chamado Benjamin e fico muito chateado quando tentam americanizar o nome dele. O Walter Benjamin foi um filósofo alemão, daquela que ficou conhecida como a Escola de Frankfurt, e que morreu em 1940, morreu tirando a sua própria vida para que não fosse preso pelos nazistas e levado a um campo de concentração. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica é um dos textos mais importantes da filosofia do século passado, inclusive por ser provavelmente o primeiro a falar sobre o cinema. E é um texto de coisa de 12 páginas, então recomendo que você leia esse texto se você não estiver ocupado demais, distraído demais, assistindo Big Brother. Até porque o Big Brother desse ano tá demais, né? Tem um cara que é surfista, outro que foi o Dadinho no Cidade de Deus, tem a Linda Quebrada, tem uma mina que é famosa, que é rica, mas que eu nunca ouvi falar. Tem uma loura lá que eu acho que já participou de umas 10 edições, mas tá de novo. Tem um outro que levou a mala lá e ficou reclamando, não sei o quê. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня завершился официальный визит генерального секретаря. Как уже сообщалось, 4 октября Михаил Сергеевич Горбачев посетил музей-квартиру Владимира Ильича Ленина. Значит, виды на урожай были за 30 центнеров с гектара. За 30. Это вселяло уверенность в том, что... 13-я партия матча на первенство мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым не состоялась. В Москве 16-18 градусов. Pra gente começar, eu queria contar uma história. É uma história sobre contar histórias. Na verdade, é uma história sobre a mitologia em diferentes momentos da história. Sobre aquelas histórias que as pessoas contam, que elas se sentem conectadas a elas. Aquelas histórias que ajudam as pessoas a navegar pela própria existência. Teve um tempo em que as histórias e as mitologias elas eram passadas de geração em geração através de contadores de histórias. Gente com uma boa memória, com uma habilidade performática para atrair tanto os amigos, os filhos, os netos, os vizinhos, ou até grupos grandes que se reuniam para ouvir o que eles tinham para contar. Sobre esse período, é importante levar em consideração que esse era um acontecimento coletivo. Eram atividades comunitárias. E mesmo que fossem contadas milhares de vezes, às vezes pelas mesmas pessoas, para as mesmas pessoas ouvirem, essas histórias não eram exatamente reproduzíveis. Porque por mais que se tentasse repetir as mesmas palavras, os mesmos gestos, cada experiência de se contar uma história era única, dependia muito do ânimo do contador naquele dia, de quem era o público, do clima, de onde eles estavam reunidos, era uma casa, era na rua, era um auditório. Isso acontecia, por exemplo, na Grécia Antiga. A mitologia grega não tinha uma bíblia com as histórias oficiais, elas eram transmitidas oralmente. E todo esse processo de contação de histórias era, na verdade, como que um espelho da sociedade. A mitologia grega, por exemplo, ela não era feita de histórias que explicavam o mundo, mas sim de histórias que refletiam a noção de realidade daquele mundo específico. Mas é claro, você sabe onde tudo isso foi parar. Com o advento tecnológico, a chegada da prensa de Gutenberg, as nossas histórias, as nossas mitologias, elas passam a ser não mais contadas oralmente, mas sim impressas.
é quando surge algo que ficou conhecido popularmente por aí como romance. Ler um romance em um livro, ao contrário do processo coletivo do passado, é agora uma atividade privada. As pessoas elas não sentam juntas para ler um livro em grupo. Esse agora é um processo individual. Você senta no seu cantinho, faz a sua própria leitura. E essa nova forma de se contar histórias, ela passa a exigir das pessoas um certo tipo de concentração ou de reflexão pessoal. Prestar atenção e refletir sobre o que você está lendo passa a ser uma habilidade muito importante para se extrair alguma sabedoria daquela história, já que não tem ninguém, né, do seu lado ali explicando para você o que aquilo quer dizer. Mas o mundo continua girando e as coisas elas continuam mudando. O Walter Benjamin escreve sobre isso no tempo em que surgiam novas formas de se contar histórias, agora por uma comunicação em massa, através das novidades da vez que eram o cinema e o rádio, algo que é obviamente muito mais próximo do que a gente vive hoje em dia. E ele descreve o cinema como um tipo de campo de treinamento para o cidadão moderno. Quer dizer, quando você vai ao cinema, você está, como nos tempos antigos, recebendo uma história ou uma mitologia de forma coletiva. Não é como ler um livro que você faz isso sozinho no seu canto. Aqui você se torna parte da audiência de observadores ou ouvintes passivos daquela história. Mas quando você pensa num filme, não tem só uma cópia de Vingadores Ultimato ou de Homem-Aranha assim, Volta para Casa, que você precisa ir até Los Angeles para poder assistir. Não, bilhões de pessoas podem potencialmente assistir ao mesmo filme, ao mesmo tempo, onde elas estiverem. Então o cinema pode até se parecer com a era da contação de histórias, como na antiga Grécia, em que as pessoas ouviam coletivamente as histórias que moldavam a sua realidade, só que diferente daquele tempo em que as histórias eram únicas, elas agora são reproduzidas em massa. E isso muda muito a relação do artista com a sua própria obra. Para começar, que para um artista trabalhar em uma sociedade capitalista, ele precisa desde o começo pensar na sua arte como algo que possa ser reproduzível em massa, que se torne em uma mercadoria. Até porque ele vai precisar passar por gráficas, estúdios, servidores, serviços de streaming, lojas, diversos processos que envolvem lucro. Então é preciso produzir o máximo de cópias pelo menor custo possível. O lucro deve ser o objeto final desse produto para que ele sequer possa existir. Mesmo que o artista não queira isso, ou mesmo que o artista nem saiba disso. Compare, por exemplo, a relação de uma pessoa ao ver uma pintura e ao assistir um filme. Quando você está diante de uma pintura, ela está lá parada na sua frente. Você tem tempo para observar, refletir, deliberar, ter a sua própria experiência sensorial e estética com aquela obra. Num filme é diferente. As imagens e sons, eles passam rapidamente na sua frente, tudo mudando o tempo todo. Não tem tempo possível para reflexão, porque ele já é ocupado por uma nova informação, e outra, e outra, e outra. O resultado disso é que quando a gente consome peças de arte feita por imagens e sons em constante movimento, bem como diversas outras formas de arte nessa era da reprodução mecânica, até porque hoje em dia você não precisa mais ir ao Louvre para ver a Mona Lisa, é só digitar no Google, que tem centenas de versões, releituras, memes. Diante disso, nós nos vemos em um estado de constante distração. A distração e a concentração representam um contraste que pode ser assim formulado. Quem se concentra diante de uma obra de arte mergulha dentro dela e por ela é absorvido. Como, segundo a lenda, aconteceu com um pintor chinês ao terminar o seu quadro. A massa distraída, pelo contrário, faz a obra de arte mergulhar em si, envolve-a com o ritmo das suas vagas, absorve-a em seu fluxo. Essa é uma importante distinção sobre as diferentes formas de se experienciar a arte. Alguém que se concentra
em uma peça de arte é absorvido por ela, enquanto uma massa distraída absorve a peça de arte. Mas convenhamos que no mundo moderno essa ideia de concentração ela se tornou algo meio que fora de moda. Ser capaz de se concentrar não é exatamente uma habilidade importante nas sociedades metropolitanas em que a gente vive. Imagina que você mora numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, bombardeado dia e noite por luzes, sons, imagens, cheiros. Você dá uma caminhada na rua e vê aquele anúncio piscando do banco que quer que você tenha uma conta com eles para ser mais feliz, mas logo é interrompido pelo som da buzina do carro que quer que você saia da frente porque o sinal ficou verde para ele. Enquanto ali na esquina, uns caras estão tocando uma música que parece um rock meio ultrapassado, vendendo CDs que as pessoas nem têm mais hoje em dia onde botar para tocar. Do outro lado da rua, alguém gritou e você acha que pode ser um assalto. Então confere se o seu celular e a carteira estão no bolso. Só que tocar no seu celular te faz lembrar que não respondeu ao e-mail do seu chefe. Mas logo um cheiro de fritura desperta o seu interesse, que parece vir de um restaurante com uma logo bem bonita, poucas linhas, um negócio bem sofisticado, meio Bauhaus. Apesar do cheiro parecer de uma pastelaria de feira, como aquela que tem na sua rua toda quarta-feira, e que você não come, pois desconfia que o óleo está lá desde o começo da pandemia. Mas para onde eu estava indo mesmo? Melhor colocar o endereço aqui no Google Maps para poder ficar pensando em outras coisas e não depender do meu cérebro para chegar em qualquer lugar. Para uma pessoa comum, tentar se concentrar e refletir sobre todas as coisas que passam na sua frente é um trabalho simplesmente impossível de ser feito. No fim das contas, a gente vive em um estado de constante distração simplesmente porque a gente precisa para minimamente viver em um mundo onde não é possível viver de outra forma. Mas a pergunta que fica é: o quanto essas mídias em massa servem para entregar, na verdade, uma visão de mundo, uma ideologia que sirva a determinados interesses? Quem ganha com uma sociedade distraída? Quer dizer, se você junta espectadores distraídos com a capacidade de filmes ou vídeos de promover histórias ou mitologias alinhadas com alguma determinada ideologia política, isso não tem nada a ver com a contação de histórias que buscava passar alguma sabedoria entre as gerações, nem com a concentração necessária para ler um romance. Isso é um sistema de distribuição em massa que mantém as pessoas desconectadas de si mesmas, quando muito servindo para acalmar o povo do descontentamento com seu lugar de submissão na sociedade. Sem contar que existe esse filtro entre o espectador e o filme, que é a necessidade do lucro para simplesmente financiar a existência de um filme. E é sempre bom lembrar que as pessoas que levam vantagens em manter as massas distraídas e consumindo uma ideologia que mantenha as coisas exatamente do jeito que elas são as mesmas pessoas que, de modo geral, têm o dinheiro na mão para poder escolher a dedo quais filmes vão ser produzidos ou não. A combinação entre essa nova disposição sensorial do sujeito com o fato da gente estar em constante distração, somado-se, claro, ao novo papel da arte mediada pelo capital e transformada em mercadoria, em uma era de reprodução mecânica aliada a tecnologias cada vez mais poderosas de comunicação em massa, tudo isso cria um tipo de terreno fértil para algo que parece ser inevitável de se chegar: o fascismo. A arte, ao longo da história, ela sempre foi conectada a algum tipo de base religiosa, alguma cerimônia, uma tradição. O seu objetivo nunca foi ser reproduzida e vendida. Mas agora que isso traz coisas boas e coisas ruins, né? A boa é que o sentido da arte pode ser o que você quiser, afinal ela é sua. Você pagou por ela. No fim das contas, você é o crítico do novo mundo. Mais do que nunca, a arte é o que a arte significa para você. Por outro lado, se a arte pode ser apropriada do jeito que a gente quiser, isso a leva do que Benjamin chamava de a arte do culto para a arte do exibicionismo. A arte em nosso novo mundo é feita antes de qualquer coisa para ser exibida. E cada vez que você exibe, que você expõe uma peça de arte, ela se torna
intrinsecamente política. Ela passa a ser um assunto da polis. Basta você pensar no filme que saiu no final do ano, no Netflix, Não Olhe Pra Cima. As formas de comunicação e distribuição desse tipo de conteúdo são tão massivas e tão agressivas hoje em dia que, na semana em que esse filme saiu, todo mundo foi obrigado a dar a sua opinião sobre o filme. Se você assistiu, se você não assistiu, se você gostou, se você não gostou, pouco importa. Esse filme passa a existir como um assunto político em que as pessoas são como que pressionadas a se posicionarem sobre ele. A tecnologia que a gente tem hoje possibilitou que a arte seja politizada e distribuída em massa, de uma forma que nunca aconteceu antes. Então, caso você seja um aspirante a um líder fascista, isso se torna uma arma poderosíssima no seu arsenal de possibilidades de ataque nessa era das multidões distraídas. Ao que parece, a democracia representativa, ela vive uma crise no mundo todo hoje pelo simples fato de que as pessoas em posição de poder, elas podem hoje se comunicar diretamente com as massas. A relação entre o sujeito político, o cidadão comum e um presidente ou um governante, hoje não é mediada pelo sistema político. Ela é mediada pela tecnologia, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Twitter. Assim como, né, toda a nossa experiência de realidade sobre como a gente entende o que está acontecendo no mundo ou como a gente entende o que o próprio mundo é. Agora, você realmente consegue comunicar qualquer coisa além de pura ideologia e propaganda em 280 caracteres, como acontece no Twitter, por exemplo? Não seria a própria plataforma, por padrão, um mecanismo de redução de complexidades, um funil que naturalmente leva ao fascismo? Essa é realmente a forma ideal para presidentes se comunicarem com o povo? Especialmente considerando que as massas precisam, elas praticamente imploram por mensagens fáceis e simples de se entender para se manterem distraídas? O fascismo busca organizar as massas proletárias, sem, no entanto, tocar no regime de propriedade que essas massas desejariam abolir. Vê sua salvação não em fazer valer o direito das massas, mas em permitir que elas se manifestem. O fascismo desemboca, portanto, em uma estetização da política. Todos os esforços para estetizar a política culminam em um só lugar: a guerra. Mas agora eu vou encerrando esse vídeo porque tá na hora do Big Brother e eu mal posso esperar para ver o que os brothers aprontaram essa noite. Que delícia! Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.